Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamar os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 9ª sessão ordinária do 2º período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 13/2013, que concede título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Carla de Paula Galvani. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, usando de suas atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22º do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Carla de Paula Galvani. A confecção do título a ser entregue e homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e a sua outorga homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação e revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí tem se mostrado cauteloso na outorga desta honrosa comenda, sempre entendendo que tão significativa homenagem deve sempre privilegiar aqueles que prestam e prestaram relevantes serviços à nossa comunidade. A senhora Carla de Paula Galvani, simplesmente Tiquinha, como é carinhosamente chamada por todos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 8/8/1963, no bairro da Tijuca. Filha de Antônio Galvani e de Léia de Paula Galvani, Tiquinha é viúva e tem um filho, Pedro Henrique Galvani Ribeiro, de 23 anos. Nossa homenageada veio para Piraí no ano de 1969, mas só no ano de 1979 fixou residência em nosso município. Morou no distrito de Santanésia no período de 1992 a 2008 e retornando para Piraí em 2009. Tiquinha tem o seguinte histórico escolar: Jardim de Infância, Escola Municipal Barão de Itacuruçá, Tijuca, no Rio de Janeiro; primário, Colégio Estadual Almirante Barroso, na Tijuca. O ginásio foi no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, na Tijuca. Ensino médio, Colégio Batista e Colégio Macedo Soares, em Volta Redonda. Magistério, Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, em Santanésia. E o curso superior de pedagogia foi na FERP, em Barra do Piraí. Em sua vida profissional, Tiquinha tem o seguinte trajeto: de 1987 a 1990, Associação Comercial e Industrial de Barra do Piraí, como cargo de gerente do SPC. De 1997 a 2000, professor e dirigente da Escola Municipal João Feliciano, em Rosa Machado. Em 2000, coordenadora do Programa de Aceleração da Aprendizagem na Secretaria Municipal de Educação de Piraí. De 2001 a 2008, diretora do Jardim de Infância, professor Maia Vinagre, em Santanésia. De fevereiro de 2009 a junho de 2009, diretora adjunta do CIEP 158, professora Margarida Thompson. Em agosto de 2009, técnica dos programas de repasse de recursos financeiros do FNDE e do MEC, na Secretaria Municipal de Educação de Piraí. A nossa homenageada foi presidente do Conselho Municipal do Fundeb e do Conselho Municipal de Antidrogas de Piraí. Também foi membro da Associação de Moradores de Santanésia como diretora social. Por tudo que tem demonstrado, afirmamos com convicção que a homenageada é uma digna merecedora e digna de ser chamada cidadã piraiense. Acredito, assim, que a presente propositura vem expressar a vontade da comunidade piraiense, fazendo inteira justiça a uma personalidade que tem demonstrado pelas atitudes e relevantes serviços prestados ao nosso povo um verdadeiro espírito de admirável cidadã piraiense. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, doutor Júnior Dentista, vereador.
Indicação número 479/2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador com assento nesta casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a reforma do antigo posto de saúde na Serra do Matoso, bem como a transformação desse local em um espaço multiuso. Justificativa. O antigo posto de saúde acima mencionado encontra-se em péssimo estado de conservação, tendo inclusive uma de suas salas desmoronadas. A reforma deste ambiente poderia proporcionar à comunidade local um espaço adequado para atividades culturais, artesanais e reuniões comunitárias. Face ao exposto, esperando atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresenta a presente indicação aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013, Júnior Rocha, vereador. Indicação número 480/2013, Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente providências que se fizerem necessárias para que seja asfaltada a parte da estrada PI 22, localizada no condomínio industrial 2, em Arrozal, terceiro distrito deste município. O asfaltamento da rua acima mencionada tem a finalidade de facilitar o acesso dos caminhões para o carregamento e descarregamento nas indústrias ali localizadas. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos do chefe do executivo providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013, Darley Gomes de Moraes, vereador. Indicação número 481/2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine junto à secretaria competente a colocação de 2 contentores de lixo na Rua do Contorno, próximo ao Bar do Edinho, no bairro Ponte das Laranjeiras, neste município. A quantidade de contentores existentes na referida rua não atende à demanda da população local, pois o caminhão de lixo não passa todos os dias no local e, com isso, o lixo fica amontoado em torno dos contentores, causando mau cheiro e proliferação de insetos, trazendo transtornos aos moradores. Face ao exposto e justificada a proposição, aguardo de sua excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013, Anderson da Silva, vereador. Eco Estacato, vereador. Indicação número 482/2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente um estudo de incentivo fiscal ao comércio local do município de Piraí. Atualmente existe no município um incentivo fiscal para todos os empresários que venham se instalar em Piraí. Nesta mesma esteira de raciocínio, o comércio local solicita ao executivo municipal um estudo para que possa também ajudar os comerciantes locais, visto que sem essa ajuda para o desenvolvimento torna-se a competição desigual perante a crise nacional em que os impostos estão corroendo todos os lucros obtidos. Face ao exposto e justificada a proposição, aguardo de sua excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Indicação número 483/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, doutor Júnior Dentista, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente a criação de cursos básicos de informática e cursos profissionalizantes online no Telecentro de Santa Anésia, distrito deste município. A reivindicação aqui elencada visa preparar os jovens e adultos que tenham a necessidade de entrar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, prepará-los para as vagas de empregos que serão geradas nas empresas que se instalarão futuramente em nosso município. Faça o exposto, esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresenta a presente indicação, aguardando o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 484/2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente serviços urgentes de capina e roçada na estrada Hugo Lengruber, Portugal, no bairro Fazendinha, em Santa Anésia, distrito deste município. O bairro acima citado encontra-se com grande quantidade de mato e entulho no acostamento desta importante estrada vicinal do município, causando transtornos aos moradores e motoristas, necessitando de uma intervenção urgente por parte do setor de limpeza pública. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de sua excelência, o senhor prefeito, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, Júnior Dentista, vereador.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Decreto Legislativo número 12/2013. Relatores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos reunidas, veio o Projeto de Decreto Legislativo número 12/2013, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, que concede título de cidadão honorário paraense ao ilustríssimo senhor Antônio Marinho. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento de nosso município, pelo trabalho que prestou em benefício de toda a população paraense no desempenho de suas atividades profissionais. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim ao que determina a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19º, inciso 22 da Lei Orgânica do Município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal conceder título de cidadania honorária piraiense, quanto à sua conveniência e oportunidade, e também sobre os seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 12/2013, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, em 27 de agosto de 2013, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 27 de agosto de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da moção número 10/2013 do vereador Enderson da Silva. Moção número 10/2013, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador nesta Câmara Municipal, apresenta à mesa, ouvido do outro plenário, moção de aplausos para a Associação de Motociclistas Cyber Motors, composta pelos senhores Vander Lábio da Silva, presidente, Vinícius Lábio da Silva, vice-presidente, Antônio Augusto Ferreira de Oliveira, secretário, Adalberto Fontes de Oliveira, tesoureiro, e pela senhora Ana Lídia Lábio Moreira, Relações Públicas, pelo brilhante evento realizado na segunda semana do mês de julho, no Centro de Eventos de Piraí. Embora dispense maiores considerações, a concessão da homenagem pela postura ético-profissional que sempre norteou esta associação de motociclistas em nosso município, fazemos registrar as atenções dispensadas pelos homenageados deste vereador. Neste sentido, o evento muito bem organizado trouxe muitos visitantes a Piraí. Os hotéis tiveram as suas vagas esgotadas, a população aprovou as atrações que se apresentaram e, no que diz respeito à segurança, foi um sucesso absoluto, pois alcançamos índice zero de ocorrência policial, confirmando assim o ótimo comportamento dos motociclistas. Por tais razões, apresento a presente moção para que fique registrado nos anais desta Câmara Municipal o nosso reconhecimento ao Cyber Motors e sua diretoria acima mencionada, que da presente data se dê ciência aos homenageados. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2013, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Convido o senhor Vander e sua equipe para receber da mão do nosso vereador Enderson a moção de aplauso. Chega para cá, chega para cá. Isso aí.
Moção de aplausos número 11/2013, Enderson da Silva Eco Staccato, titular desta Câmara de Piraí, Rio de Janeiro, nos termos do artigo 137, inciso 5º, Regimento Interno, apresenta a moção de aplausos ao senhor Charles Freitas Rodrigues, secretário de Cultura do município de Piraí, e aos compositores do nosso município. Moção de aplauso de número 11 do ano 2013. Enderson da Silva Eco Staccato, titular desta Câmara de Piraí, nos termos do artigo 137, inciso 5, Regimento Interno, apresenta a moção de aplauso ao senhor Charles Freitas Rodrigues, secretário de Cultura do município de Piraí, e aos compositores do nosso município. A presente moção mostra-se face ao reconhecimento pela atenção, justiça e dedicação destes profissionais à difusão da cultura em nosso município. As eliminatórias da etapa Piraí do Festival de Música de Piraí, FEMUP 2013, foi um sucesso. O secretário de Cultura, Charles, bem como toda a sua equipe, estão de parabéns pelo belíssimo evento. Os compositores do nosso município que participam das eliminatórias só fizeram engrandecer o evento. Tais profissionais trabalham para valorizar, difundir e apoiar manifestações culturais, além de preservar a cultura e os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico do município e do país. Abaixo, o nome dos compositores e suas respectivas músicas que participaram da etapa Piraí 2013. Roberto Santos e Sebastião de Abreu, Ironia, Juliana do Nascimento, A Favor da Paz, César Mackenzie e Fábio Jasmin, Eu Faria a Guerra, Tiago dos Santos, A Cor Humana, Milton Guedes, Você Tem Muito a Dizer, Francisco Simões e Rafael Pimenta, Romance e Carnaval, Tiago Barbosa, Mestre a Calma, Ed Wilson Ramos, Corno Manso, Tiago dos Santos, Sorria pras Nuvens, César Mackenzie e Rafael Pimenta, Lobo Solitário, Tiago Barbosa, Para Eu Não Parar, Milton Guedes, Tudo Que Sonhou, Ed Wilson Ramos, Pinga Aqui, Pinga Lá, Alexandre Faria Júnior, Os Valores, Cadê? Assim, depois de submetida ao soberano plenário, dá-se ciência aos homenageados. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2013, Enderson da Silva, Eco Staccato. Convido o nosso amigo Rodrigo Siroco, representando o nosso secretário Charles, para receber a moção à mão do vereador Enderson da Silva. Moção número 13/2013, Enderson da Silva Eco Staccato, vereador nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas, apresenta à mesa executiva a moção de aplausos ao senhor Hugo Alexander Arantes Silva, organizador do FEMUP 2013, pelo brilhantismo com que transcorreu todo o evento. O homenageado foi o organizador do festival e aproximou os músicos de Piraí ao FEMUP, o que antes não acontecia. Hoje há uma integração maior neste relacionamento. Na região, o senhor Hugo Alexander é uma das pessoas que tem a maior experiência em festivais. Por sua dedicação e profissionalismo, é que me sinto honrado em ser portador dessa justa homenagem, que da presente data se dê ciência ao homenageado. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2013, Enderson da Silva Eco Staccato, vereador.
Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vossas excelências, companheiros vereadores, o público presente. Hoje eu vou puxar aqui um pouco da cidadania, do dever nossos de cidadãos, para a gente poder fazer uma reflexão de como tem sido as últimas manifestações que nós tivemos pelo Brasil afora. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente, onde chamou mais atenção, essas manifestações populares aí contra os políticos, contra os poderes executivos, contra as badernas que, infelizmente, a gente tem visto por parte desses que são gestores públicos. Vi que, em alguns momentos, a manifestação teve gente, eu acho que interessada ou infiltrada ali, para fazer desmoralizar um dever cívico que é o direito livre da democracia das manifestações. Vimos que esses quebra-quebras, sem dúvida nenhuma, é coisa de gente que estava infiltrada ali para ajudar a ver se colocava o movimento no descrédito. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo, onde tiveram todas as sedes bancárias, muitas lojas de revenda aí de automóveis, foram as mais afetadas com esse tipo de problema e principalmente o sistema bancário. No Rio de Janeiro, a gente observou, por exemplo, um retrocesso em relação a esse tipo de procedimento. Tivemos problemas seríssimos lá na Alerj, tivemos na Câmara de Vereadores, aí até essa semana ainda continua o problema da CPI dos ônibus, mas nós também precisamos colocar que a reflexão que houve na diminuição do valor da passagem, hoje pesa muito para os pobres que moram na periferia, principalmente, então afastou-se, ele tirou-se 20 centavos da passagem. Mas eu acho que o mais importante que fica é o poder dessa população de saber reivindicar na hora certa. Vamos ter umas eleições que estão se aproximando, eu acho que isso aí vai ser um divisor de água, porque o Brasil realmente precisa passar por uma reflexão, porque quando a gente combina duas coisas, que é de um dito popular que a gente tem ouvido, quer conhecer o homem, dê a ele poder e dinheiro. Então são as duas coisas que, conjugada, realmente pode trazer um atraso para qualquer nação do mundo, é o poder e o dinheiro. É um problema muito sério. Essas duas coisas combinadas, o ser humano ele se transforma demais e às vezes se torna arrogante, esquece um pouco da origem e de olhar pela grande massa dos trabalhadores, da população de modo geral. Então isso, com a vinda principalmente do Papa no Brasil, ele trouxe para que os políticos fizessem uma grande reflexão desses gestores que a gente tem visto pelo Brasil afora, de olhar mais aqueles necessitados, seja na saúde, seja na educação, e isso fez com que a gente, de um modo geral, inclusive aqui no nosso município de Piraí, também trouxesse essa reflexão para estar olhando aqui no Legislativo, para estar olhando ali no nosso Executivo, o nosso dever de casa. Hoje pela manhã, por exemplo, eu parabenizo o vereador Darley, presidente da Comissão de Obras, fizemos novamente a segunda visita às obras do ginásio de Rosa Machado, passamos pelo novo colégio que vai ser implantado no bairro da Ponte das Laranjeiras e depois terminamos a visita lá na creche em Arrozal, que é de um alcance social maravilhoso. É dentro do bairro da Fraternidade, onde tem ali um número enorme de famílias carentes que vai precisar demais dessa assistência do poder público. Então, eu fico muito satisfeito, a obra que eu vi desenvolvida ali na ponte teve uma recuperação muito boa daquelas obras da primeira vez visitamos. Lá no ginásio da Rosa Machado, houve um avanço, mas ainda tem atrasos nesse cronograma que foi colocado pela empresa que está executando as obras. Da mesma forma, em Arrozal, que ainda a nossa creche lá, que vai ter esse dever de atender as crianças carentes, ainda depende ainda de uma boa gama de funcionários para terminar todo o serviço para que ela entre em operação. Então, tudo isso a gente tem observado e ajudado o nosso Poder Executivo a selecionar melhor as empresas prestadoras de serviço aí do município. O que eu tenho visto, por exemplo, é que na área,
principalmente da saúde. A gente está colocando aqui hoje que tem um posto de saúde abandonado lá na Serra do Matoso. Foi aprovado um pacote de obra aí de 1.350.000 para poder fazer reforma de todos os postos de saúde da rede municipal. Então, precisa só ver como é que está o cronograma, porque a ordem de início para a reforma de todos esses postos já foi dada. O prefeito está aí hoje com essas empresas aí, já botando para reformar todos os postos de saúde da rede municipal. Então, precisamos realmente ver como é que está o andamento disso, se o lote das empresas é todo ele na mão de uma só. Isso a gente tem visto aí, porque a nossa saúde, eu tenho dito, é hoje a maior receita destinada do nosso município é para a área de saúde. São 36.377.000 de gastos anuais com o Hospital Flávio Leal e mais a parte de PSF e a rede de atendimento que tem da rede pública. Dentro disso, o que a gente tem observado é procurar, através do Conselho de Saúde, através dos nossos usuários, hoje, por exemplo, é pouco divulgado, mas tem que estar aqui falando. A ouvidoria, hoje, tem a ouvidoria municipal, que é aqui no Centro de Atendimento ao Trabalhador, e tem uma ouvidoria específica que foi criada só para a parte de saúde. Então, todo usuário da rede de saúde, quando tiver algum problema, fica ao lado do Conselho Municipal de Saúde, tem uma sala lá com um servidor público e mais uma secretária para ver a parte de ouvidoria exclusiva da Secretaria de Saúde. Então, isso a gente vê com o maior carinho, que é atendimento ao cidadão. É a contrapartida do município, através dos impostos, que vai prestar um serviço de qualidade aos nossos munícipes, que precisam realmente desse serviço de saúde, que é a coisa mais elementar que o ser humano pode buscar, é ter saúde para que ele possa tocar o seu dia a dia e trabalhar, fazer a parte do sustento da família, e a nossa população precisa realmente de uma rede pública eficiente. Nós aqui em Piraí, graças a Deus, está colocando aí a todo momento nossos jornais, pelo 4º ano consecutivo, como a melhor saúde do Estado. Então, a gente tem que procurar estar atendendo isso e manter esse padrão da melhor maneira possível, seja em qualquer distrito que a gente esteja, seja na Cacaria, ou Serra do Matoso, ou ali no sanatório. Eu tenho ido lá no sanatório, fui lá algumas vezes, o posto lá parece que funciona só 2 vezes por semana. Então, eu acho que deveria ter um atendimento mais amplo. A gente busca hoje, através até dos conselhos de saúde, eu fiz até algumas indicações aqui, para que o local, onde às vezes a gente não tem o posto 24 horas, que pelo menos tenha uma viatura para fazer o atendimento emergencial. Porque o que a gente tem observado, por exemplo, é que hoje, se uma pessoa passar mal lá agora na Cacaria, quem que atende? Não tem um carro nem para trazer ele aqui no hospital, e a distância que você tem que percorrer são 7 quilômetros. Até a Dutra, você sobe da Cacaria até aqui, são mais aí 20 quilômetros, dá 27 quilômetros. Então, quem vem trazer essa pessoa, se passa mal, às vezes é num sítio, não é ali naquele eixo, ali no centro do distrito de Cacaria. Então, a gente precisa realmente estar buscando esse aperfeiçoamento desse atendimento mais humano, mais solidário. A parte do medicamento é muito caro. A nossa farmácia, tem hora que algumas empresas, aí nós aqui, inclusive vereadores, vamos ter que aperfeiçoar a legislação para que não aconteça da empresa vender o medicamento e depois não entrega. Ela prefere pagar a multa do que fazer a entrega desse medicamento. Vamos aperfeiçoar essa legislação ou tornar essas empresas inidôneas, para que ela depois não participe de nenhuma outra licitação aqui dentro do município. Porque a partir do momento que ela vendeu um lote de medicamento e depois ela não entrega uma série de medicamentos que ela teria que entregar, ela não vem aqui entregar, ela prefere pagar uma multa do que fazer a entrega desse medicamento. Então, isso a gente vai ter que aperfeiçoar aqui nessa Casa Legislativa. Já tive um pedido até do presidente do Conselho Municipal de Saúde, do Denis, para que a gente se debruçasse sobre isso, ou colocando uma multa bastante pesada, ou tornar essa empresa inidônea para que ela não participe de outros certames aí licitatórios dentro do município. O vereador, me permite uma parte? Positivo. Em relação a essa questão de Cacaria, hoje teve um rapaz que caiu do cavalo lá e assim, um cavalo pisou na cabeça dele, e se ele tivesse que esperar uma ambulância sair de Piraí para pegá-lo e levar até o hospital, com certeza ele não teria sobrevivido, porque o médico que o atendeu disse, olha, o que salvou a vida dele foi exatamente, né, a rapidez com que foi feito o atendimento, né, dele. E qual foi o meio de transporte? Foi o carro da Secretaria de Educação, que estava levando alguns professores, que estava passando na hora e fizeram o socorro. Mas
Se fosse depender de uma ambulância aqui de Piraí, com certeza, talvez ele não estivesse mais aqui. A gente, quando tem uma representatividade dentro dessa Casa Legislativa, a gente traz muitas informações lá dos distritos, de diversos bairros aqui, de todo o município de Piraí, no sentido de contribuir para que o Executivo, através desses secretários, venha trazer um melhor serviço, uma melhor prestação desse tipo de serviço. O serviço de saúde é essencial. Hoje a gente tem Sanatório da Serra, que hoje está muito deficiente, lá na Cacaria, porque eu digo assim, tem um miolo ali, tem um posto de saúde, mas quantos sítios, quantos quilômetros, há poucos dias eu fui numa estrada que eles chamam, acho que é Serra do Caixão, que eles chamam. A estrada, vocês vão lá para vocês conhecerem os sítios, como é afastado e como é difícil o acesso. Então, realmente, quando uma pessoa tem esse problema de saúde, precisa de um atendimento emergencial. Hoje, um problema de hipertensão, às vezes uma crise, um problema qualquer renal, a pressa, o pronto atendimento salva uma vida. Então, sem dúvida que a gente precisa hoje estar ajudando o nosso poder executivo aqui na solução desses problemas. E eu, como parlamentar, que fiz uma opção de estar aqui nessa casa representando a nossa população, sei a liberdade e a independência que a gente tem para trazer aqui a crítica, que é uma crítica construtiva, no sentido de melhorar esse tipo de serviço prestado. Obrigado. Solicito o secretário que faça novamente a leitura da moção número 13. Moção número 13/2013, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas, apresenta à mesa executiva moção de aplausos ao senhor Hugo Alexander Arantes Silva, organizador do FEMUP 2013, pelo brilhantismo com que transcorreu todo o evento. O homenageado foi o organizador do festival e aproximou os músicos de Piraí ao FEMUP, o que antes não acontecia. Hoje, há uma integração maior nesse relacionamento. Na região, o senhor Hugo Alexander Arantes é uma das pessoas que tem maior influência e experiência em festivais. Por sua dedicação e profissionalismo, é que me sinto honrado em ser portador desta justa homenagem, que da presente data se dê ciência ao homenageado. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2013, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Convido o senhor Hugo para receber sua moção à mão do vereador Enderson da Silva. Agora com a palavra o vereador Enderson da Silva, Eco Estacato. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, presidente, vereadores. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu consigo perceber aqui pessoas como o Robertinho Silva, pioneiro na música, nosso município, compositor, uma pessoa que nunca deixou a peteca cair. E vejo também, né, Juliana, uma das mais novas que a gente tem aqui, excelente cantora, de um dom magnífico, e ter a oportunidade de estar fazendo essa moção de aplauso, né, para todos os músicos que participaram, os compositores, representado pelo nome do Robertinho, uma figura das mais antigas, e também a Juliana, uma das mais novas, é um motivo de muita alegria, porque todas as pessoas que me conhecem no município de Piraí me conhecem através da música, através da arte, é o que eu sei fazer de melhor. E a música tem uma coisa interessante, não importa
qual idade você tem, como também o esporte aproxima as pessoas, deixa as pessoas no mesmo nível, no mesmo plano. Se nós pegarmos alguém que gosta de pescaria, independentemente se ele tem 30, 40, 20 anos de idade, e pegar uma criança, ali os dois serão crianças. E na arte a mesma coisa. Quem toca um instrumento, tem o prazer de cantar, sabe do que eu estou falando. Bom, tudo começa quando a gente tem uma boa administração. Mais uma vez eu quero parabenizar o secretário Charles, representado pela pessoa do Rodrigo Siroco, grande irmão e amigo, que tem feito um bom trabalho. O Charles começou acertando em relação ao festival, quando ele procurou a pessoa no município, e não só dentro do município de Piraí, mas na região sul-fluminense, e me arrisco a dizer que no Brasil é uma das pessoas que mais entende de festival, que é o Hugo Arantes. Então, esse acerto trouxe uma série de conhecimentos que o Hugo tem para dentro de Piraí. Ou seja, qual a primeira preocupação do Hugo? A gente teve muita oportunidade de conversar a esse respeito e ele falou, Eco, a minha preocupação é que o festival de Piraí seja para as pessoas de Piraí. Como fazer isso? Através de uma eliminatória. Por isso, esse foi o primeiro ano do FEMUP que mais pessoas de Piraí tiveram músicas escritas. A média de inscrição não passava de 3, 4 músicas. E agora foi lá em cima, graças a essa ação inteligente do Hugo de colocar uma eliminatória só com músicos de Piraí, só com compositores de Piraí. Então, quero deixar aqui meus parabéns para o Charles pela inteligência na escolha da pessoa que organizou essa primeira fase do festival e que também está organizando a segunda fase, que acredito que será uma coisa da mesma forma brilhante como foi a primeira. Independentemente, né, de qualquer coisa, é bom a gente ressaltar o Hugo. Ele foi um colaborador, um voluntário, né, participando esse ano do festival. Então, a moção de aplauso ela tem um teor de reconhecimento muito grande e profundo, porque hoje dificilmente a gente tem pessoas dispostas, né, a colocar o seu tempo à disposição para ajudar numa questão que é uma questão pública, porque a gente entende o quê? Que o município ele tem recursos para poder fazer infinitas ações nesse sentido e você ter a humildade de um indivíduo de vir colaborar simplesmente. Parabéns, Hugo. Eu tenho também a satisfação muito grande de estar falando para pessoas que têm uma amizade comigo de longas datas. Está ali o Mackenzie, né, representando também os músicos. Para quem não sabe, o Mackenzie é tecladista, meio tímido, né, fez aula lá com a gente há muito tempo e participou lá, tocando do festival. Isso é muito bacana, Mackenzie. Eu estou muito feliz e peço aos músicos presentes que aguardem para que no final a gente faça uma foto bem bonita, porque esse é um momento histórico. É um momento de onde a gente sai de uma situação, né, de omissão por parte de uma secretaria que devia, né, propagar os músicos, os talentos da nossa cidade para uma outra fase, que tem exatamente uma preocupação contrária, que é, primeiro, dar oportunidade para quem mora no município de Piraí. Deixar também aqui meus parabéns para o Hildo Terra, o César e o Getúlio, foram empossados hoje no Conselho de Segurança. Eu desejo boa sorte, que vocês possam fazer um bom trabalho. São pessoas sérias e merecem, né, estar colocados onde estão, e o que eu puder colaborar, os senhores podem contar comigo. Vou aproveitar para falar de uma indicação que eu fiz ontem, lá para o bairro do Sossego, em relação à quadra, onde eu relatei que alguns pontos da quadra estão dando choque nas crianças. Às vezes é muito complicado a gente falar dessas questões, porque elas parecem tão óbvias, né, assim, tão lógicas. Bom, se a quadra está dando choque, qual a primeira ação, qual a primeira atitude? Correr imediatamente para que isso não ocorra. Porque se eu tivesse na minha casa uma tomada dando choque, eu não ia querer que a minha filha corresse nenhum tipo de risco. E segundo os moradores, né, que utilizam a quadra, já foi feito relatos nesse sentido, avisos
e a providência ainda não veio. Eu não sei, eu gosto de repetir muito essa frase, qual o valor de uma manutenção, né? Eu repito sempre, porque uma vida, eu tenho certeza que todo o dinheiro do município de Piraí, e talvez não, com certeza, todo o dinheiro do mundo não vai trazer de volta. Então, o óbvio, ele acaba ficando de lado, porque a gente, tem o responsável. Quem é o responsável? Poder público é um todo. O responsável sou eu, que estou aqui exercendo o mandato de vereador, por isso estou aqui cobrando, né, colocando a minha posição. O responsável é o secretário, são todas as pessoas envolvidas com o poder público. Eu espero que seja resolvida essa questão o quanto antes, porque em Nova Iguaçu teve um caso parecido, que uma criança perdeu a sua vida por conta de um choque. E esses choques estão ocorrendo fora da época de chuva, né? E as crianças costumam jogar bola na chuva também. Dizem os profissionais da área que água e eletricidade é muito complicado, né? A gente pode ter surpresas desagradáveis. Então, fica aqui uma dica e um pedido que o secretário olhe com a máxima urgência possível. Eu recebi aqui o comunicado da eficiente secretária Sônia, para eu não esquecer dos amigos aqui, dos motociclistas. Às vezes a gente, né, se empolga e está aí o óbvio. O óbvio seria eu falar primeiro dos meus amigos ali, que a gente tem uma história de muitos anos juntos, independente da política. Somos parceiros, eu participo sempre dos eventos, quando posso, sempre dando a minha contribuição e colaboração. Eu não teria solicitado nessa moção de aplauso para os componentes do Clube de Motociclistas de Piraí, se não os reconhecesse como pessoas sérias. Mais uma vez, parabéns ao Vander Lábio e todos os seus companheiros aí que fazem parte da direção, porque um evento, ele tem várias formas da gente enxergá-lo. E uma das que eu vejo com a maior simplicidade e honestidade é o recurso muito pequeno e um sucesso muito grande, que é o caso de todos os eventos que os senhores têm feito até hoje. E ter relatado, né, a questão do sucesso em relação à segurança, isso faz toda a diferença, porque tem uma imagem, tem um paradigma muito contrário das ações dos motociclistas. Porque, infelizmente, como já colocou aqui o vereador Alzimiro, até em todo bom movimento tem as pessoas que se infiltram, que não são do bem e acabam manchando toda uma história, todo um contexto. Mas, graças a Deus, nós tivemos um evento maravilhoso, onde as pessoas do nosso município ficaram satisfeitas e também não tivemos ocorrência policial, que é uma coisa que geralmente é até comum, né, no evento onde você agrega muitas pessoas. Bom, daqui até o dia do festival, que já é essa semana, que vai ter a fase final, nós teremos ainda 2 participantes do município de Piraí, que foram selecionados, né? Tiveram suas músicas selecionadas para poder participar da final. Eu desejo a vocês boa sorte e estaremos lá na torcida. Boa noite. Com a palavra o vereador Flávio. Posso falar daqui mesmo, senhor presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Primeiramente, quero parabenizar a todos que receberam a emoção de aplauso. E como o vereador Eco já falou alguma coisa ali, tomou posse hoje no Comando Central da Polícia Militar, na rua Evaristo da Veiga, número 78, na cidade do Rio de Janeiro, o novo Conselho de Segurança Pública de Piraí. Tendo à frente dessa presidência do Conselho, o senhor Hildo Terra, o vice-presidente, o César Carvalho, primeiro secretário, Marcelo Magalhães, né, que já é aí o chefe de gabinete de Segurança Pública Municipal, o segundo secretário, nosso Getúlio Oliveira aí, funcionário desta casa,
E participaram do evento também o respeitoso secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o senhor José Mariano Beltrame, a chefe de Polícia Civil, a delegada Marta Rocha, e o José Luiz Castro Menezes, e a coordenadora dos conselhos comunitários do Instituto de Segurança Pública, né, também o Major PM Cláudia Moraes, além de outras autoridades civis e militares. E aproveito essa oportunidade para salientar, né, a importância deste conselho, bem como os demais conselhos do nosso município. Só isso, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu queria parabenizar aos motociclistas, aos compositores, o secretário Charles, o senhor Hugo, por essas moções que receberam. Certamente receberam moção que mereceram todas elas. Parabenizar ao ECO por ter dado essas moções para essas pessoas e dizer para você, Elco, que você não é só bom na música que você faz. Pode ter certeza que nossa vereança sua está sendo muito boa e pode ter certeza que você vai longe. Você é uma pessoa que observa as pessoas de boa conduta, muito rápido, muito bem. Parabéns para você também. Parabenizar também o Conselho Municipal de Segurança, que teve o Hildo, Getúlio, o Denis Mostacato, o Marcelo Magalhães e César Carvalho. Vamos esperar que esse Conselho Municipal venha ajudar na segurança desse município nosso, que infelizmente deixa muito a desejar. Nós temos denúncias desse município aqui, em todo o município, em distritos, que poderia se resolver se tivesse uma seriedade melhor. Nós temos um caso de um motoqueiro na Jaqueira que está correndo horrores todos os dias, finais de semana. No final da semana passada, deu até uma facãozada numa pessoa que foi reclamar que estava correndo demais. E a polícia foi chamada e nada tomou. O rapaz continua correndo na rua lá e diz que não vai parar, que ele tem costa quente. Isso, infelizmente, é um absurdo. A gente ouvir isso aí e as polícias não tomarem uma atitude quanto a isso aí. Você imagina uma pessoa... Imagina, eu fico pensando, eu morando num lugar desse, e uma pessoa correr de moto, ameaçar minha filha, eu mato esse cara. Se a polícia vai me prender, depois o problema da polícia, com certeza vai me prender, né? Porque aí vai prender. Isso é um absurdo, as pessoas... os moradores lá tinham que tomar atitude, pegar um pau, na hora que passasse, bater e matar, pô. Não tem outra... Se a polícia que é responsável por isso não toma atitude nenhuma, vão deixar matar o filho da gente na rua, ou um idoso, para depois a polícia ir lá tomar... Isso é um absurdo, isso. Nós temos polícia militar, temos polícia civil, estão sabendo, foi dado parte na delegacia e nada fizeram até agora. Então, infelizmente, a gente às vezes perde até assim, um pouco a postura, porque é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Eu espero que isso não aconteça perto de mim, porque aí ele vai ter que me bater ou acertar o facão de verdade. Você está pensando que é brincadeira? Eu fico nervoso com um negócio desse, porque isso é uma coisa que não pode, não cabe. A polícia foi denunciada, o cara continua lá, mais uma semana se passou, ele continua na rua lá, correndo para lá para cá e ninguém faz nada. Isso são casos absurdos que acontecem em todo o nosso município, tem casos assim. Eu queria também dizer que hoje eu acompanhei os amigos dos vereadores aqui na vistoria das obras. Na obra de Rosa Machado tivemos um bom avanço,
embora está muito atrasado, não deveria estar atrasado dessa maneira, era uma obra que já era para ser concluída. No colégio da Ponte Laranjeira também tivemos um bom avanço. Na obra da creche de Arrozal, eu não pude acompanhar, porque eu tinha outro compromisso, mas os outros integrantes, os outros vereadores foram, mas estou sabendo que não teve avanço quase que nenhum. E também foi visitada uma quadra no bairro Fraternidade. Quadra essa que foi pouco tempo, acho que foi final do ano que foi inaugurada, e se encontra quase totalmente destruída. Destruída por quê? Primeiro que a obra não teve uma qualidade como deveria ter. Motivos esses eu não posso explicar aos senhores, porque, infelizmente, às vezes as licitações são feitas de maneiras indevidas e não tem uma cobrança, não teve uma fiscalização. Nesse mandato, nós, vereadores, estamos fiscalizando, estamos tentando colocar isso em prática, coisa que não era colocado. E falta fiscal, acho que falta responsabilidade de alguma parte do executivo para que não deixe acontecer isso. Mas a parte pior é a parte da destruição dos próprios moradores do bairro. Agora eu te pergunto, então não vão fazer mais quadra, não vão fazer mais nada porque eles destroem? E as pessoas que não destroem? Então, essas pessoas que não destroem têm que pegar e denunciar. Porque se você não tirar a foto da pessoa para denunciar, para que possa ser feita alguma coisa, é um absurdo gastar-se um dinheiro para fazer uma coisa. O Charles tirou as fotos lá, estava me mostrando ali. Não tem acho que só tem uma luminária funcionando, de todas elas só tem uma, o resto arrancaram a tela, o portão, a mangueira do hidrômetro, agora apagar incêndio, não me fugiu o nome agora, do hidrante, não está lá, já arrancou. Tem buraco no meio da quadra, todas as janelas quebradas, todas as portas arrancadas. Quer dizer, aí vem para a rua reclamar que o prefeito não faz isso, que não tem obra. Pelo amor de Deus. As pessoas têm que denunciar. Quando vê as pessoas quebrando alguma coisa, tem que denunciar. Denunciar mesmo, não tem que ter coragem de denunciar. Tem que ter medo, porque é amigo, é filho de fulano que é meu amigo. Então quer dizer que o filho do fulano do amigo pode fazer qualquer coisa, pode até matar um, que nada vai ser feito. Então, gente, a gente tem que cobrar sim, mas nós temos que cobrar nós mesmos antes. Cobrar para que a gente possa ajudar a fiscalizar. Tem que todos nós denunciar, todos nós vermos o que está acontecendo de errado, para que não deixe acontecer. Porque senão nós vamos estar sempre consertando o que estão quebrando. Que ao invés de fazer outra quadra, outra coisa boa, ou uma calçada que precisa lá, vai ter que reformar essa quadra. Né? Se tivesse um dinheiro específico só para a quadra, outro para a reforma de rua, aí tá bom, vou gastar o dinheiro da quadra, mas não é. Então, as obras às vezes não permanecem, não duram, porque a própria população destrói. E quando a gente destrói, a gente não tem direito nenhum de reclamar que está faltando alguma coisa. Parte, vereador. Eu acho que a gente tem que analisar as questões, e nesse caso específico das obras que nós visitamos hoje, representando a casa, representando os munícipes, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu acredito que nós estamos fazendo a nossa parte. Fomos visitar obras que já deveriam estar prontas, mas eu acho que, desde quando começamos, se eu não me engano, né, Darley, essa é a terceira visita às obras, essas obras avançaram, e talvez se nós não estivéssemos indo lá, estariam muito mais atrasados. Então eu vou analisar como copo cheio. Mas acho que a gente tem que ir mais profundamente nessa questão, que é, como o Alzimiro disse, fiscalizar antes dessas licitações, conversar com a Procuradoria do Executivo e tentar criar regras mais apertadas, multas mais salgadas, para essas empresas não deixarem o município à mercê deles, porque eles ganham as licitações, não cumprem os prazos e a cidade é que perde. Então, acho que a gente, especificamente nessas obras que visitamos, a gente está correndo atrás do prejuízo. Só que agora a gente tem que dar um passo na frente.
Antes dessa obra ser licitada, tentar criar regras que dificultem que esses empreiteiros burlem as leis e tragam prejuízos para a cidade. Só isso, obrigado. Parar de apagar fogo, né? Existe um outro, porém, que é a confecção dessa licitação. Se ela não for bem feita, se ela não for bem projetada, no meio da licitação descobre que esqueceu de colocar o piso. E aí entra a burocracia toda, tem que fazer uma nova licitação, tem que fazer aditivo, e onde costuma atrasar. Então nós temos que começar, como se diz, fazer o alicerce bem feito, senão depois não adianta fazer o resto da obra bonita. Então esse processo tem que começar na licitação, sim, mas no processo de projeto de licitação. Porque a maioria das obras dão errada porque não é bem projetada. No meio da obra descobre que esqueceu de colocar a porta. Aí tem que mudar tudo na obra. Então, muitos processos aqui em Piraí, principalmente, vou falar de Piraí, dão errado porque não é bem programado antes, não é bem elaborado o projeto, e as empresas que ganham, infelizmente, como eu falei com o secretário de serviço hoje, ele disse, olha, se soubesse como é problemático punir uma empresa dessa, não compensa. Aí eu fico pensando assim, pô, então não compensa, então tem que deixar errar mesmo e acabou. Infelizmente, igual a licitação de remédio, foi feita a licitação de remédio e não entregam. Hoje, as pessoas que vendem remédio é um cartel. Se brigar com um deles, ou simplesmente a prefeitura ir lá processar, está arriscado da próxima licitação não vir ninguém, porque é um cartel. Então, o troço é muito mais além. Mas como essas obras são municipais, eu acho que a gente consegue, sim, com essa fiscalização, e vamos todos continuar nesse caminho aí, que a gente vai conseguir melhorar um pouquinho isso aí. Muito obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloca em discussão e votação únicos o projeto de decreto legislativo número 12/2013, do vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, concedendo o título de cidadão piraiense ao ilustríssimo senhor Antônio Ribeiro da Silva. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a justificação pessoal, com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, gente, só para a gente encerrar essa parte aqui oratória, eu vou estender e socializar aqui amanhã, dia 28, no CEDERJ, aqui do antigo Jardim da Infância, em frente ao nosso Ciantec, vai ter a Conferência Municipal Infanto Juvenil, Meio Ambiente. Vai ser lá no auditório. Eu acho importante que está se fazendo a inclusão das nossas crianças aí da rede escolar na parte da preservação ambiental. Então, é muito importante que a sociedade também, se puder, estar presente lá, para que a gente comece a assimilar a nossa reciclagem, o reaproveitamento de resíduos sólidos. Sem dúvida nenhuma que o mundo caminha para isso. A gente hoje, com as empresas que trabalham no ramo, aí principalmente de refrigerantes e tubaínas, o número de descartáveis hoje é uma coisa assustadora. A gente vê aí tanto a Ambev, quanto a Coca-Cola, quanto todas essas empresas botam milhões de embalagem diariamente à disposição do nosso público. Eles acham que fazer esse tipo de embalagem é mais barato que trabalhar com trazer o produto de volta, que são os frascos vazios, e depois trabalhar naquela parte de desinfecção e limpeza desses frascos. Ela prefere botar num tipo de embalagem que depois é descartado. Isso aí realmente causa um prejuízo ambiental gigantesco. Achei importante aqui que a Secretaria de Educação está botando uma série de crianças que foram escolhidas e está chamando a gente para essa Conferência Municipal Infanto Juvenil, pelo Meio Ambiente, dia 28, a partir das 8 horas, ali no auditório do CEDERJ. No dia 4 de setembro, vamos ter o Emprega Piraí. Eu acho importante, porque o que a gente recebe de pedido de emprego é uma coisa assustadora aqui no nosso município. Eu acho que falta muita parte de qualificação profissional aqui no nosso município.
haja visto pelo número de ônibus da Ambev que a gente vê circulando aí. É realmente muita gente de Barra, de Volta Redonda, de Resende, de Barra Mansa, que até gente do Rio, que a Ambev transporta através daqueles ônibus verdes aí da Tursan, trazendo gente para poder trabalhar na fábrica dela aqui. E isso realmente nos entristece, porque gente de Piraí fica desempregada. Isso a gente tem que, então, parabenizar aqui o Osni, que está promovendo aqui o projeto Emprega Piraí. Vai ser dia 4 às 19 horas aqui na Câmara, com um serviço audiovisual. Então, realmente, a gente está observando isso aqui. Eu acho que a nossa juventude, de modo geral, hoje tem que procurar o máximo que puder estar se qualificando, porque os desafios hoje da tecnologia, nós somos o Piraí digital. Acho que a parte de computador a gente tinha que ter aqui o que há de melhor em termos de profissionais nesse estado do Rio de Janeiro. Nós começamos aí com 6.200 Class Medium, aquele computadorzinho dos alunos. Alunos hoje, 2, 3 anos na rede pública, já tem o seu computadorzinho. Então, isso aí eu acho que precisa, a gente está evoluindo nessa área. Eu já fiz até uma indicação aqui nessa casa para que seja feito um aproveitamento melhor de cursos para que qualifique nossos alunos da rede pública a estar aproveitando essa chance de emprego, porque hoje a gente não tem dúvida que um dos caminhos que vai evoluir o mundo é esse ramo da informatização, da tecnologia, da robótica, que é a mecatrônica que trabalha com essas fábricas aí, igual a Ambev, que hoje tem aparelhos lá que tira 100, 200 empregos, às vezes uma simples máquina. Isso a gente tem que estar evoluindo. Aproveito também a oportunidade aqui, parabenizando aí nossos motociclistas, parabenizo o pessoal da parte cultural aí da música, parabéns porque vocês estão aí ajudando a trazer o nome de Piraí, a essa inovação aí sobre o concurso do FEMUP. O Festival de Música em Piraí é uma coisa bastante antiga já do nosso município, já é uma coisa tradicional, e isso faz com que a gente fique muito contente. O Hugo, que ajudou na organização dessas eliminatórias das músicas, o clube de motociclista é uma coisa também que ajuda na parte de lazer, de desenvolvimento do esporte aí no nosso município. Isso nos deixa bastante felizes. A ideia do ECO foi muito boa para poder estar homenageando vocês que somam muito a parte do esporte, da cultura do município de Piraí. Vou dizer para vocês, às vezes, algumas coisas. Eu até dei uma parada um pouco de indicação. Me foi feita uma reclamação que aqui a biblioteca, que funciona nesse andar de baixo, está sem iluminação. Uma série de lâmpadas queimadas e que não tem sido substituída. Então, vocês observam, às vezes, coisas elementares tão pequenas que nem vale a pena eu ficar fazendo indicação disso. Estou até chamando a atenção, porque aqui, ó, há um andar de baixo aqui, onde funciona a biblioteca pública, está faltando luminárias. Estão queimadas e não foi substituído. Pode ser o reator, pode ser uma lâmpada dessa a vapor de mercúrio aí, que é até uma das coisas nocivas à nossa saúde, mas é o que a gente tem aí, que ainda é tido como uma lâmpada econômica. Então, aqui embaixo, nesse salão, tem hoje aqui uma série de luminárias atrapalhando leitura. Uma sala de leitura tem que ter uma ótima iluminação, senão prejudica, inclusive, a nossa visão. Tem os funcionários, tem um protocolo que funciona aqui dentro, o protocolo geral da prefeitura funciona aqui embaixo. Então, a gente chama atenção para que realmente o nosso poder público dê uma atenção nesse aspecto. Não sei se foi falta de compra das lâmpadas, se foi o profissional que está ocupado com outra coisa, mas aqui, nesse prédio, que é importante, inclusive, para a leitura dos nossos alunos, que ajuda a enriquecer a parte intelectual, aqui embaixo está faltando lâmpadas. Eu acredito que vai se tomar a providência aí o mais rápido possível. E dentro do aspecto, por exemplo, que a gente tem visto das obras, eu tive presente lá e a gente estava observando, hoje a gente tem visto cronograma não cumprido, um problema sério da qualidade das obras. O ginásio feito lá em Arrozal precisa realmente trabalhar hoje, na confecção do edital, você botar materiais que sejam mais resistentes. Grande parte da gente que viu lá é ferro. O ferro que depende de uma cobertura de tinta para que ele não perca parte do seu material, que é a ferrugem, que ajuda a destruir. Tem que ser o galvanizado, gente. Se não for, não adianta. Você coloca lá, aquilo dura, a durabilidade daquilo é mínima. É umidade, é exposto ao tempo. A gente sabe que aquilo ali, é isolamento de pintura, nem sempre, principalmente numa quadra de esporte, você consegue manter o isolamento através de uma pintura. Então, a lata, o ferro comum, aquele que não passa por um processo de galvanização, ele perde elétrons, ele perde a sua substância
e vai daqui a pouco desmoronar. Todo aquele guarda-corpo que a gente viu lá, daqui uns dias aquilo vai estar no chão. Eu vi ali na quadra da Santa Teresa, eu vi lá a qualidade dos materiais, a gente vê a parte de sondagem dos projetos que são feitos. Então, o edital, quando ele é elaborado, se ele não vem bem elaborado, infelizmente, a gente vai ter obra dessas péssima qualidade. Tem hora que a escolha das empresas que fazem esse tipo de trabalho também tem que passar por um critério. Se eu quiser, eu coloco. A empresa que vai participar da licitação em Piraí tem que ter feito 10 obras, tem que trazer o atestado técnico das obras que ela executou. Que eu quero ver que você realmente fez uma obra decente ou que fez uma obra de péssima qualidade. Material, se eu pedir que vai ser aço galvanizado, vou botar galvanizado. Para vocês terem uma ideia, essas redes da Light é aço galvanizado. Quantos anos tem essas redes aí que vocês ouvem falar que caiu a torre? Que não é um aço galvanizado, não depende de pintura. Está lá exposto ao tempo, vai ficar lá 200 anos, 500 anos se for necessário. Então, gente, é só trabalhar com material de qualidade. Se vai pagar caro, não interessa, porque o poder público vai pagar. E vamos ter uma coisa de qualidade. Hoje, todas essas obras que a gente tem visto lá, da parte de cobertura, principalmente, aquilo é ferro simples, sem nenhum tipo de tratamento, que a cobertura da tinta é que faz aquela proteção, senão aquilo com pouco tempo, a ferrugem, o tempo, ele vai perdendo elétrons, ele perde os elétrons ali, que é o equilíbrio da natureza, e ele vai se decompor e vai cair, não vai adiantar, às vezes, a gente ficar fazendo essas obras com o barato que sai caro. Essa é a grande realidade das obras públicas, o barato que sai caro, ou então a indústria política de querer sempre estar fazendo obra, para poder faturar, pô, só pode ser isso. Porque se você faz uma coisa durável, depois não vai ter aquela indústria de as campanhas, o ano que vem vai vir aí, muito dinheiro. Aí deve ser uma realidade dessa, só pode ser isso. Não vejo de outra forma. Então eu tenho observado e trago aqui essa contribuição para que a gente, na hora que tem lá, elaborar um edital, fazer um projeto de uma obra, realmente botar uma coisa que venha atender os anseios da nossa comunidade, da nossa população. Precisamos zelar realmente pelo dinheiro público. Isso é um dos momentos importantes da política brasileira. A gente está analisando aí todos os partidos políticos, as pessoas. Tivemos até um fato aí, que foi ontem eu estava numa reunião e a todo momento eu recebi uma ligação, que foi a cassação do prefeito de Volta Redonda. Lá, o argumento que foi feito para caçar o prefeito de Volta Redonda foi um outdoor que no rodapé tinha um símbolo lá da prefeitura e que levou à cassação do prefeito, que eu considero ele um excelente gestor do município lá, mas foi cassado e já para dar posse para um deputado federal, que é o Zoinho, que era para tomar posse de imediato. E os recursos judiciais são aqueles que tem hora que demora demais para poder ser julgado. Eu acho que a justiça nesse ponto, a justiça tardia é uma justiça mal feita. Lá, por exemplo, eu acho que todos os recursos tinham que ter sido até 31 de dezembro. Como é que fica o município agora naquele troca-troca? Que pode um ganhar, eliminar, volta o outro, entra o outro. Como é que fica? Realmente, o Brasil precisa também desse poder judiciário, principalmente na área eleitoral. Só aqui na nossa área. Foi Barra do Piraí, Paulo de Fronten, Mendes, Volta Redonda, Itatiaia. Poxa, estão brincando com a gente. Uma coisa que diplomou, tomou posse, 8 meses depois tira um, bota outro. Poxa, isso aí, a nossa justiça realmente tem que tomar um parâmetro para ver que o município não é brincadeira, é a vida de lá 300 mil pessoas que moram em Volta Redonda. Aí você pega agora, vai ficar naquele troca-troca de prefeito, troca o secretário, troca todo mundo, os fornecedores que trabalham com aquele município, como é que fica? É uma coisa realmente desgastante, o Poder Judiciário, eu acho que tem que botar um ponto final nisso, se tiver algum tipo de recurso, que termine dia 31 de dezembro. Tempo encerrado, vereador. Então a gente tem que realmente contribuir, inclusive, nessa área, que passa pelo Legislativo fazer as leis para poder o Judiciário aplicar. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Queria corroborar com o companheiro Alzimiro. Realmente é passada a hora, né, de se tomar algumas providências no sentido de se moralizar, de se organizar a casa. A bagunça é muito grande. Nós temos exemplos no Brasil, eu estava vendo uma matéria essa semana, a Ferrovia Norte-Sul, por exemplo. Nós, na época, até eu morei no estado do Maranhão durante 1 ano e 8 meses, quando meu pai trabalhou na construção do trecho da Serra do Buriticupu até o Porto de São Luís, e 280 quilômetros de ferrovia.
E isso é uma obra que se arrasta há mais de 30 anos. E essa semana agora foi descoberto que um trecho dessa obra já pago, foi pago uma medição no valor de 35 milhões de reais, não foi executado. Já está pago, a empresa recebeu os 35 milhões de reais, mas o trecho da ferrovia não foi executado. Nós vamos precisar de mais 35 anos, então, para concluir a ferrovia Norte-Sul nessas condições. O diretor da Valec, que era o responsável, o diretor-presidente da Valec, era o principal intermediário dessas negociações, dessas negociatas absurdas, né, que roubam o nosso dinheiro e fazem com que nós não tenhamos condições de manter os nossos investimentos. Então, é realmente uma vergonha. No que diz respeito ao nosso caso específico, no que diz respeito a Piraí, existe uma série de situações que não ficam só restritas a Piraí. Essas questões legais, essas questões contratuais, elas precisam ser melhoradas. Nós nem sempre conseguimos contratar o melhor, porque nós estamos sujeitos a regras, estamos sujeitos a leis. A 866, que rege, né, o regime de contratação, ela permite que o cidadão, a empresa, a pessoa jurídica, ao se apresentar, ao se mostrar qualificada, através do seu registro no CREA, através da sua saúde financeira, ela se habilite a pegar a obra. E, na verdade, nós não sabemos da capacidade técnica. O fato dela ter 2, 3, 4, 5 obras no seu cadastro não significa que ela tenha capacidade, porque pode ser que esses profissionais já não façam mais parte do seu quadro, que eles faziam à época da execução da obra. Então, é complexo isso. Nós temos, sim, que melhorar a qualidade das nossas planilhas para fazer com que a gente contrate, com que a Prefeitura Executiva contrate materiais de qualidade e fiscalizar a execução dos mesmos. Mas, infelizmente, como existem bons profissionais, existem empresas sérias, idôneas, existem também empresas picaretas. E nós estamos sujeitos a isso. É uma triste realidade. O caso específico da quadra de Arrozal, há sim a aplicação de material com baixa qualidade. Isso é um fato. Não dá para se discutir. Agora, o problema maior é o vandalismo, não é, vereador Darley? É inadmissível que os moradores do bairro, uma quadra que foi construída com o objetivo de oferecer, de dar, né, uma qualidade de vida maior, melhor para aqueles munícipes, os moradores local, destruírem a mesma. Os banheiros estão quebrados, os vidros estão quebrados, não tem, as portas estão derrubadas. O vereador Júnior foi tirar um portão que estava no chão para poder colocar no... Quer dizer, destruíram. Como já fizeram na Ponte das Laranjeiras. A quadra foi reformada no governo Tutuca, foi trocado, o banheiro feminino foi destruído por mulheres, o banheiro feminino na quadra foi destruído, lá da Ponte das Laranjeiras, foi destruído por mulheres. Não foram homens, não, lá na quadra eu estava à época. Quebraram a privada, quebraram a descarga. Quer dizer, então, realmente é um vandalismo exacerbado que não se explica, não se justifica, né? Isso não é coisa de gente civilizada. Nós estamos aqui para reivindicar, para brigar, para pedir, para fazer obra, né? Mas as pessoas têm que cuidar. Uma outra questão que eu queria colocar, parabenizar o vereador Eco pelas suas moções, aos motociclistas. O vereador Russo comentou sobre um motociclista, que não é motociclista, né? Um motoqueiro. Motociclista não faz essas coisas. E também ao nosso amigo Hugo, parabéns, né? O evento, o FEMUP, é um evento realmente que faz parte da história do nosso município. E destacar, vereador Eco, que o trabalho do secretário Charles Barizon realmente tem surtido um efeito, né, que todos têm notado. A notoriedade do seu trabalho tem sido algo assim que faz parte, tem feito parte da nossa casa aqui, dessa casa, comentar os seus feitos. Mas eu quero dizer que a Secretaria de Cultura é uma secretaria nova. Ela não existia, ela foi criada dentro do governo Tutuca. E, por esse motivo, ela vem realmente se desenvolvendo. Não é dizer que a secretaria passada não teria feito. É um processo evolutivo. Então, eu acho que ela está caminhando com essa dinâmica implementada pelo secretário Charles Barizon, ela ganhou mais notoriedade, ganhou mais espaço, né, ganhou mais mídia, mas isso, obviamente, em função também do legado que foi deixado. Né? Nós cometemos erros e procuramos acertar para não cometê-los mais. Então, à medida que a gente observa o erro, a gente tem mais chance de não cometê-los lá na frente. Então, eu tenho certeza que o nobre secretário Charles Barizon tem aproveitado, tem colhido esses frutos, né, e tem conseguido fazer esse excelente trabalho. Quero destacar também que no sábado passado, dia 24, comemorou-se, ou deveria pelo menos ter se comemorado,
o Dia Municipal do Combate ao Abuso Sexual e a qualquer outro tipo de violência física ou psicológica contra a criança e o adolescente. Esse projeto de lei foi aprovado por essa Casa no mandato passado e sancionado pelo prefeito Tutuca, e ele diz o seguinte: artigo 1. Fica por essa lei instituído o dia 24 de agosto como Dia Municipal de Combate ao Abuso Sexual e qualquer outro tipo de violência física ou psicológica contra a criança e o adolescente. Artigo 2º. Fica o chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o CMDCA, Conselho Tutelar e outros, autorizado a estabelecer e coordenar a programação dos eventos pertinentes à data em âmbito municipal. Artigo 3º. As despesas com a execução dessa lei correrão no presente exercício por conta do crédito especial a ser oportunamente aberto e nos subsequentes por conta de dotações próprias a serem consignadas nos futuros orçamentos. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. E ela teria sido, então, publicada em 27 de julho de 2012. Infelizmente, não houve nenhuma manifestação, não houve nenhum evento, né, que justificasse a criação da lei. E eu gostaria de ressaltar, de registrar esse fato aqui e chamar a atenção do Executivo para que no próximo ano nós possamos fazer um trabalho de divulgação em cima desse projeto. Era isso, senhores. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Serei breve, presidente, que eu já extrapolhei na primeira, mas na segunda é segura. Bom, vou ler aqui para vocês um informativo político de uma das promessas que eu fiz durante a minha campanha, em colocar em prática alguns projetos sociais. E o primeiro que eu vou dar início agora no mês de outubro é o projeto Transformar. O vereador Eco Staccato dá início ao seu conjunto de projetos sociais. Dentre os apresentados durante a campanha eleitoral, o primeiro será o Transformar. O referido projeto acontecerá nas comunidades onde as crianças têm menos acesso à cultura. O projeto terá início no bairro Sossego, onde sua família e amigos de infância residem. O projeto Transformar tem como objetivo transmitir conhecimento musical através de instrumentos musicais confeccionados com materiais reciclados, promover a inclusão social de nossas crianças e adolescentes. É muito importante para mim, como vereador, uma vez que todos os pares sabem que nós temos dificuldade em colocar o nosso trabalho de uma forma que ele seja mais visível. Todos os vereadores da casa têm se desdobrado nas questões que são de interesse da comunidade, mas isso fica restrito a questões burocráticas, as discussões que a gente faz internas. Nós temos nos reunidos várias vezes durante a semana, fora do horário de sessão, porém, eu gostaria muito, do trabalho ser feito de uma forma que nós pudéssemos dar visibilidade. E esse conceito eu carrego mesmo antes de ser vereador, porque eu sempre assisti às sessões aqui na Câmara, por isso nunca, em tempo algum, jamais eu disse que um vereador ou outro não estivesse colocando o que se propôs durante a campanha, mas também tenho percebi durante as sessões que assisti a dificuldade do vereador realmente dar uma visibilidade no seu trabalho. Então, não só por uma visibilidade e um compromisso firmado durante a campanha, é também algo que eu gosto de fazer e faço com o coração, tenho certeza que dará certo, dentre outros que nós também estaremos colocando em prática no tempo mais breve possível. Falar também da indicação que fiz em relação lá ao bairro da Ponte das Laranjeiras, em relação à colocação de contentores de lixo. Muitas vezes, quando eu estava do lado de lá, assistindo quem estava eleito, eu sempre imaginei, será mesmo que é necessário fazer uma indicação para se trocar uma lâmpada,
para colocar um contentor de lixo, para se fazer a limpeza de uma área pública, porque isso deveria ser uma prática constante e diária, existir, ter uma equipe eficiente para que nós economizássemos papel, tempo com outras coisas que com certeza são mais importantes. Mas tendo em vista que às vezes as coisas nem sempre acontecem da forma que nós esperamos, hoje, como vereador eleito, eu posso dizer que realmente temos que fazer, sim, indicações de algumas questões que imaginamos ser pequenas, porque elas passam, às vezes, em branco, ficam no vazio, e a comunidade, às vezes, nos cobram, e a gente... Vereador, só uma parte. Só Ok. para relatar, eu fiz, há um tempo atrás aqui nessa casa, uma indicação para reposição, né, e implementação de mais contentores de lixo em toda a extensão do bairro Ponte das Laranjeiras, até porque estava em péssimo estado, em alguns lugares não dava conta, não conseguia absorver a demanda. Então, assim, em parte, na verdade, essa indicação foi feita, tá? E eu pedi para todos, Vossa Excelência fez agora para a rua ali do Bar do Edinho, que é a Rua do Contorno, conhecido como Rua do Contorno, mas eu quero só relatar que já foi feita, que bom que Vossa Excelência fez, né? Sinal que está antenado também, mas dizer que essa solicitação já foi feita e a gente está aguardando a resposta, está aguardando que seja executado, né, esse pedido que a gente fez aí. Era só isso. Obrigado. Correto, vereador. Está confirmado aqui pelas palavras do vereador, e que acaba explicitando, né, uma questão de completo descaso, né? Infelizmente, eu não gostaria de usar essa palavra, ter que 2 vereadores fazerem pedidos distintos para pedir a colocação de detentores de lixo. Bom, era só no momento. Boa noite. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, posso falar daqui? Perfeitamente, vereador. Senhor presidente, caros colegas, público presente. Eu quero também parabenizar os homenageados aí que receberam a moção de aplauso. Tá de parabéns também, Vossa Excelência, o Eco, por prestar serviço, trabalhos aí à nossa comunidade e serem reconhecidos. Parabéns. Quero parabenizar também o Wildo Terra com César Padeiro aí, César Carvalho, que você chamou, mas César Padeiro, Getúlio. Eu sei que agora a nossa cidade vai realmente ficar segura, bastante fiscalizada, que esses meninos são bons. Eu quero também falar aqui, senhor presidente, que essas obras, a creche de Arrozal, a escola da Ponte, a quadra de Rosa Machado, são obras do governo anterior. E que essas obras, o dinheiro está depositado. O dinheiro já é destinado a essas obras. O que está faltando é fiscalização e uma cobrança maior do executivo e dos senhores secretários responsáveis. Eu acho que quando o dinheiro está lá, já foi feito o processo e tudo, então é falta de uma fiscalização maior em cima dessas empreiteiras. E em relação ao material que o Vossa Excelência, o Alzimiro, falou, existe um cronograma físico e financeiro, todas as obras que vão ser feitas. Então, a empresa ela executa naquilo que foi feito. Então, existe a equipe da prefeitura, os engenheiros responsáveis, eles são obrigados a acompanhar esse material. Qual é esse material que vai ser usado? Se na hora de receber a obra não foi aquele material que está no cronograma, eles não podem receber. Então, depois, se tiver uma danificação futura, foi o que foi feito. Falta fiscalização para não que eles coloquem um material que não esteja no cronograma, que não esteja no contrato. Mas se estiver, é aquilo que eles vão usar. Se daqui 6 meses ou 1 ano acabar, infelizmente foi falta de fiscalização na hora da execução da obra.
Quero também perguntar aqui ao meu nobre colega Darley e Júnior, doutor Júnior, dentista, por que o posto de saúde de Santa Anésia até hoje não foi inaugurado, nem foi entregue? Se Vossas Excelências sabem dessa resposta. Posso falar, vereador? Pode, Vossa Presidência fora do protocolo, mas aí... Não está no regimento, mas como o vereador fez uma pergunta, ele tem o direito de responder. Pode, por favor. O vereador Russo falou da conversa que ele teve com o Roberto hoje, da questão de levar as últimas consequências, essas questões judiciais, frente às empreiteiras. E o que está acontecendo em Santa Anésia é esse problema. O Conselho Municipal de Saúde, junto com a Secretaria, fiscalizaram as obras, não concordaram com a forma de execução dessa obra e ela foi para a Justiça. Infelizmente, a Prefeitura não pode contratar uma nova empreiteira para continuar a obra, porque senão vai descaracterizar frente às provas na Justiça. Então, a gente fica à mercê das empreiteiras. Como eu disse no meu comentário anterior, eu acho que a gente tem que lutar e fiscalizar a forma de contratação, as multas, o que as empresas vão ter que prestar em relação a isso. Porque depois, se for levar a ferro e fogo, na Justiça acontece isso. A gente tem que ficar à mercê da morosidade da Justiça e das empreiteiras. Enquanto o processo não for julgado na Justiça, não tem como mexer num posto que já está praticamente pronto, que já teve 2 parcelas pagas, como Vossa Excelência disse, que o dinheiro está depositado, mas essas obras são pagas por medição. Primeira, segunda e terceira medição. Então, é isso. É isso que está acontecendo. Muito bem, obrigado. Eu quero também dizer ao nobre colega Eco Estacato que a Secretaria de Cultura, que foi criada no governo Tutuca, como disse o colega Charles, foi uma grande secretária, a Nájila, que criou muitos eventos culturais no nosso município, fez um grande trabalho, deu oportunidade também aos piraienses, que Vossa Excelência foi um que tem um conjunto de lata, como é que é, não sei como é o nome, que muitas vezes fez eventos junto à Secretaria de Cultura. E eu acho que hoje o nobre colega, o nosso secretário, Charles Barizon, está fazendo um grande trabalho, mas a gente não pode menosprezar aquilo que foi feito por a secretária Nájila, que foi a criação e foi trazer para o município de Piraí coisas que nós nunca vimos. Então, está muito cedo para a gente criticar o passado por o pouco que está sendo feito no presente. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, poderia usar a palavra? Vereador, está no regimento, o regimento não permite, mas eu vou abrir a sessão. Não, está certo, é só para esclarecer algumas coisas. Esse projeto, vereador, transformar, que é utilizar materiais reciclados, né, para ensinar as crianças, ele nunca foi da Secretaria de Cultura, Vossa Excelência está mal informado nesse sentido, é só para deixar essa fala aqui. Com a palavra o vereador Darley. Posso fazer o uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores e público presente. Queria também aproveitar a oportunidade para poder parabenizar o ECO por ter tido essa visão ampla de estar hoje homenageando o grupo dos motoqueiros aqui. Parabéns a todos vocês, parabenizo todos os motoqueiros na pessoa da Lígia, que é uma amiga, tá bom? E esse projeto passou aqui pela casa e foi aprovado por todos os vereadores, sempre será aprovado, porque entendemos que é muito importante, tá bom? Aos músicos também, quero parabenizar todos eles, ao maestro Hugo, como representante deste município. Agradeço o carinho pela sua disponibilidade de estar aqui nos ajudando
nesse FEMUP, que é muito importante, tá? Ao Conselho de Segurança, o Hildo Terra, o César, ao Getúlio, ao Marcelo, parabéns. Eu quero destacar aqui também, inclusive, pelo tempo que eu estou atuando como um representante deste município, desde lá de trás, como administrador lá em Arrozal. O conhecimento que eu tenho a respeito da pessoa do Getúlio, do Hildo e do César, que está sempre colaborando, quando não está participando de um conselho, ele está em outro, enfim, eles sempre estão colaborando para ajudar a ministrar esse município. Isso é muito importante. Parabéns a todos vocês, tá? Eu quero fazer aqui um destaque também a respeito da nossa visita, que foi já falado hoje nas obras que nós fizemos. É a terceira, Alzimiro, que nós fizemos. O colega vereador ali falou a segunda, mas ele apenas errou. Tenho certeza que ele sabe que é a terceira, por sinal participou de todas elas, né? Uma você não foi não, né? É isso mesmo, o vereador tinha compromisso. Mas a obra da ponte lá de Rosa Machado, na primeira visita que nós fizemos, era uma obra que apresentava um desenvolvimento até melhor, né? Na segunda visita, a mesma coisa. E nós, preocupados com a obra da Ponte da Laranjeira e da creche de Arrozal, mas hoje nós pudemos ver ali que a obra de Rosa Machado não avançou o que nós esperávamos, mas está tocando e apresenta pelo menos uma obra de boa qualidade, isso que é o mais importante. A da Ponte da Laranjeira avançou e muito, melhorou muito a qualidade da obra. A respeito da creche de Arrozal, vereador Russo, ela deu uma avançadazinha assim, melhorou bem. Na segunda visita nossa, que nós fomos lá, estava na fase de término do assentamento dela. Hoje ela já bateu, na terceira visita, que hoje ela já foi batida de laje na obra todinha e está com 70% do telhado colonial concluído. Então, até que avançou, mas poderia realmente estar melhor, porque o tempo da obra já está esgotado, tá? Mas aquilo que foi dito aqui a respeito do que o colega Maremino perguntou a respeito do posto de saúde lá em Santanese. Vamos ter paciência, mas não vamos cruzar o braço. Vamos continuar fiscalizando, vamos voltar se necessário for e vamos continuar trabalhando. Quero também falar aqui desta indicação que eu fiz hoje, é uma parte dali da rua que liga a JRO, lá no final do condomínio industrial ali de Arrozal, que ela só foi asfaltada até em frente a Tuco, Piraí, e a Shed Galpões, a Concresul, a Tuco mesmo, está ali um grande número de poeira, muito grande na frente ali, está atrapalhando muito o serviço deles ali, estão a todo vapor trabalhando, merece uma atenção do município, e essa é a minha indicação por esse motivo. Mas quero deixar aqui hoje meus parabéns a todos esses grupos, tá bom? Muito obrigado. A palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, público presente, internautas. Eu vou ser breve, presidente, porque a sessão hoje já se estendeu, temos que obedecer o regimento. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os componentes do Motoclube Cybermotos, ao secretário Charles Barizon, funcionários da cultura, compositores e músicos, ao senhor Hugo Arantes, pelas moções merecidamente recebidas. Parabenizar também os membros, componentes do Conselho Municipal de Segurança. Tenho certeza que vocês vão fazer um belo trabalho frente a esse conselho e que possamos avançar na questão da segurança pública no município de Piraí. E a gente sempre usa a palavra, que a maioria das vezes, para cobrar, para fiscalizar, para criticar. Então, a gente tem que dar valor a quem merece. Hoje já foi falado do secretário Charles, frente à Secretaria de Cultura, seu belíssimo trabalho. Eu venho aqui parabenizar ao secretário de Ciência e Tecnologia, o senhor Osni, e os funcionários dessa secretaria, porque a internet em Rosa Machado estava fora do ar aproximadamente 15 dias.
devido a um furto do sistema de distribuição do sinal. Como o Charles já falou, infelizmente, a gente está à mercê do vandalismo, e a peça de reposição estava no conserto. Então, ela veio pelo correio no final de semana, então eles ficaram sábado e domingo tentando botar a internet para funcionar, e num bairro distante da sede do município, que não tem telefonia móvel, que isso em breve vou entrar com requerimento para o vice-governador, para ver se a gente consegue sensibilizar alguma empresa para resolver essa questão lá. Desculpa. Então, a internet faz muita falta para aquela comunidade. Graças à dedicação e à competência dos funcionários e do secretário, a internet foi restabelecida, o sinal foi restabelecido no bairro. E, para finalizar, presidente, eu queria deixar uma boa noite especial ao meu amigo, vereador Mário Hermínio, porque, às vezes, algumas coisas são ditas aqui, mas, Vossa Excelência, saiba que, nos últimos 20 anos, Piraí só cresceu por homens competentes como o senhor, como o ex-prefeito Tuca. Às vezes, algumas coisas ditas aqui não são no sentido da crítica, mas no sentido de não deixar acontecer algumas coisas que não acontecem só em Piraí, acontecem em todos os lugares. Hoje, tudo que eu falei sobre a questão das obras foi voltado. Como a gente fica na mão desses empreiteiros, respeitando a legislação e a concorrência pública. Pedi ao vereador Eco que, nos próximos 2 anos, nos finais, que libere o lugar para sentar do lado do vereador Mário Hermínio, porque a experiência e o conhecimento de vida deles vão acrescentar muito para o meu mandato e para a minha vida pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Não tendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 2 de setembro do corrente ano, na hora regimental.